Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais uma semaninha que estamos aqui juntinhos para aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. E hoje, como vocês já viram, o tema é níveis maiores, requer renúncias maiores, requer sacrifícios maiores. E para este tema, o livro de Romanos, no capítulo 12, que diz assim: Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes, para entendermos e para chegarmos e para nós conseguirmos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós vamos ter que fazer renúncias, nós vamos ter que fazer sacrifícios. Não tem como nós alcançarmos um nível maior em Deus. E quando eu digo nível maior em Deus, eu não digo em nível de posição, a nível de reconhecimento. Eu digo em nível de intimidade com Deus. Não tem como nós nos aproximarmos cada dia mais e mais em Deus, sem nós renunciarmos à nossa carne, sem renunciarmos às nossas vontades. Aqui Paulo fala para nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Quando ele fala o nosso corpo, ele fala a nossa vida, para que nós podamos realmente apresentar diante de Deus a nossa vida como um sacrifício vivo. E como é que nós vivemos realmente uma vida de sacrifício, uma vida de renúncia? Quando nós colocamos de lado, quando nós deixamos para trás tudo aquilo que o Senhor pede para nós. Às vezes Deus vai pedir para você coisas que você nunca imaginou que Ele pediria. Às vezes Ele vai pedir que você faça sacrifícios que Ele nunca pediu pra ninguém, que Ele nunca disse pra ninguém, que você nunca ouviu ninguém fazer. E que você até pode pensar assim: Deus, mas isso nunca aconteceu. Senhor, mas eu nunca vi ninguém falar que já fez esse sacrifício. Quando o Senhor pediu para Abraão, o filho dele, Isaac, era algo que nós vemos que não tinha acontecido ali na Bíblia, não existia ainda, Deus não tinha pedido para ninguém o filho, mas Deus queria provar a fé de Abraão, e para que Abraão fosse conhecido como o pai da fé, para que ele realmente alcançasse níveis maiores em Deus, ele teve que fazer renúncias maiores, ele teve que fazer sacrifícios maiores. E você pode dizer assim: Kézia, mas Abraão ele não sacrificou o seu filho Isaac. Não. Muitas vezes Deus pede coisas para nós, Deus pede renúncias para nós, não é porque Ele precisa que a gente tire aquilo, mas Ele precisa ver em nós e dentro do nosso coração, onde o nosso coração está. Onde nós estamos firmados? Será que nós estamos firmados nas coisas que Ele vai pedir para nós, ou será que nós estamos firmados nele? Às vezes é muito difícil certas renúncias que Deus nos pede. Não digo certas, eu acredito que todas as renúncias são difíceis, porque se não for difícil, não é uma renúncia. Às vezes nós ouvimos homens e mulheres de Deus contarem renúncias que eles fizeram. Às vezes nós lemos aqui na Bíblia e nós olhamos, Abraão, nós olhamos Moisés, nós olhamos José, nós olhamos tantos homens que nós olhamos e admiramos, mulheres também, Esther, Ruth, e nós pensamos assim: será que se Ruth não tivesse renunciado à vida dela, porque ela abriu mão, de voltar para a família dela, para o Deus dela, e disse assim: não, Noemi, eu vou com você. Será que se Ruth não tivesse renunciado à sua própria vontade e tivesse tido uma atitude de honra para com a sua sogra, Ruth teria entrado na linhagem de Jesus? Eu acredito que Ruth, quando ela renunciou à sua própria vida para viver com Noemi, para honrar a vida da sua sogra, mesmo ela não tendo nada para oferecer para Ruth, eu tenho a certeza que Ruth não imaginava o que Deus poderia fazer na vida dela e através dela. Porque era muito fácil Ruth saber já o que Deus faria na vida dela e dizer assim: não, se eu renunciar à minha vida, ao meu Deus, à minha família e seguir Noemi, eu sei que eu em um dia terei o meu nome ali na Bíblia. Eu sei que um dia farei parte da linhagem de Jesus, o Salvador do mundo. Mas Ruth não sabia que lhe aguardava. Ruth não sabia que um dia ela faria parte da linhagem de Jesus. Mas mesmo assim, Ruth renunciou. E hoje nós olhamos para Ruth como um exemplo de mulher de Deus. Será que hoje a renúncia que Deus tem pedido para mim e para você? Será que nós podemos alcançar com os nossos olhos humanos e enxergar lá na frente o que Deus pode fazer em nós e através de nós, através dessa renúncia, desse sacrifício que nós vamos fazer? A verdade é que nós não sabemos, nós não entendemos, nós não conseguimos ver e enxergar, mas o Senhor sabe o que Ele tem reservado para nós. E às vezes nós não queremos renunciar.
Às vezes nós não queremos fazer esse sacrifício. Às vezes nós não queremos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo. Nós não queremos entregar a nossa vida como sacrifício vivo e dizer assim: Senhor, eu não entendo o porquê dessa renúncia. Eu não entendo o porquê desse sacrifício hoje, agora. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu nunca vi ninguém renunciar a isso. Por que o Senhor está pedindo isso para mim? Mas o Senhor sabe o que Ele tem reservado para mim, para você lá na frente. E por que Ele precisa que você faça essa renúncia hoje? Porque Ele precisa que você diga não hoje. Porque Ele precisa que você renuncie, que você diga não para este mundo, não para as coisas deste mundo. Hoje em dia, nós servimos a Deus, nós seguimos a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus nos diz, nos ensina, é fazer uma renúncia muito grande. Porque nós encontramos a nossa direita e a nossa esquerda pessoas que diziam assim: isso não é pecado, não tem problema. O que isso pode causar na sua vida? Você já está firmado em Deus, você conhece Deus, você sabe que Ele vive, que Ele existe, que Ele é real. Isso não vai te atrapalhar na sua caminhada com Cristo. Mas o Espírito Santo dentro do nosso coração, Ele está dizendo assim para você: eu quero que você renuncie, eu quero que você sacrifique, eu quero que você não faça isso. Por mais que todo mundo está fazendo, eu não quero que você faça. Por mais que você ache que isso não vai te afastar dos meus caminhos, eu não quero que você faça. Eu quero que você renuncie. E quase sempre, nós não iremos entender, nós não iremos enxergar e nós não iremos compreender o porquê daquela renúncia. Mas Deus conhece o nosso amanhã. Ele sabe como isso será importante. Ele sabe o que a falta dessa renúncia pode causar na nossa vida, pode causar na nossa caminhada com Ele, pode causar no nosso relacionamento com Ele. Por isso, se o Senhor tem pedido renúncias para você, se Ele tem dito para você: eu preciso que você renuncie isso porque eu quero transformar a sua mente para que você possa viver a minha boa e a minha perfeita vontade para você. A Bíblia fala aqui em Paulo, ele fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, para que vocês possam viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não podemos nos conformar com o que o mundo nos diz. Não podemos nos conformar com o que o mundo tem nos oferecido. Às vezes nós olhamos e pode parecer grandes banquetes. Às vezes até podemos olhar e dizer assim: é Deus me honrando. Mas naquele momento Deus olha para você e diz assim: não, isso não vem de mim. Renuncie. E você pode dizer assim: Deus, foi tanto tempo de sofrimento, por que eu vou ter que renunciar a isso agora, esse banquete? Mas o Senhor fala assim: renuncie, porque lá na frente você vai entender o que eu tenho preparado para você. E isso que eu tenho preparado para você requer renúncia. Renuncie. O Senhor tem pedido para nós renúncia. O Senhor tem pedido para mim algumas renúncias. E eu confesso para vocês que algumas renúncias que eu tenho feito hoje, eu muitas vezes olho e eu penso assim: Senhor, mas o porquê disso? Tá todo mundo fazendo, tá todo mundo caminhando por este caminho, mas por que eu tenho que renunciar a algo que não é pecado? Mas o Senhor fala assim pra mim: Kézia, renuncie. Você não precisa entender o porquê que eu tô te pedindo isso, mas lá na frente, não que eu vou te explicar, mas lá na frente você vai entender o porquê dessa renúncia hoje. Por isso eu digo pra você: renuncie àquilo que Deus tem pedido pra você. Não seja cheio de você, não olhe com o seu nariz empinado, com a sua altivez e dizendo assim: não, eu já sei, eu conheço a palavra de Deus, eu já sei o que o Senhor tem preparado pra mim, por isso eu não preciso renunciar. Renuncie, obedeça à voz de Deus, porque para você alcançar níveis maiores nele, para você alcançar intimidade mais e mais nele, na palavra dele, para você ter unção, para você ter conhecimento da palavra, coisas escondidas que só ele vai mostrar para você, você precisa renunciar àquilo que muitas vezes, para muitas pessoas, não é necessário, mas se ele pediu para você, é porque ele quer que você renuncie. Era essa palavra que eu tinha para vocês hoje. Deus tem ministrado muito no meu coração. Como nós temos que fazer cada dia mais renúncias. E parece que quanto mais nós fazemos renúncias, mais Deus pede coisas e pede coisas de nós. E quanto mais Ele pede coisas de nós, mais renúncias, mais nós nos aproximamos dEle. Mais nós o conhecemos, nós mais o amamos e nós mais queremos viver perto dEle. Faça renúncias. Hoje pode doer, hoje você pode não entender, mas um dia vai valer a pena. Você pode ter a certeza disso. Que Deus nos abençoe. Nos encontramos na próxima semana. Que Deus venha abençoar a sua semana. Que amanhã, que esse fim de semana, que é um fim de semana de Páscoa, você venha lembrar da renúncia, do sacrifício que Ele fez na cruz. Mas Jesus, Ele ressuscitou, Ele vive e Ele está conosco, mostrando para nós que todo sacrifício,
toda renúncia tem um propósito e vale sempre a pena. Beijinhos pra vocês, subscrevam no canal, coloquem like, partilhem pro máximo de amigos que vocês conseguirem e que Deus venha abençoar muito a vossa vida e que vocês venham continuar firme nele e que em toda renúncia você consiga permanecer firme, que em toda renúncia você consiga estar firmado nele, que é a nossa rocha. Beijinhos pra vocês, Deus vos abençoe e até semana que vem, se Deus quiser.